Por exemplo, eu trabalhei com venda de carros. Trabalhei na Via Mar Chevrolet e eu sentia muita falta de um sistema que me ajudasse nesse sentido. Você fala Porque eu falo, vender ou atender o cliente? Vender carro 0 km. Ah, ok. Vendia dentro da loja mesmo. Só que você sempre tem que passar pro sistema, pro computador. E às vezes os sistemas, não é um caso específico da Via Mar, longe disso. Muitas empresas passam pela mesma coisa. Você, quando tá numa loja, você atende 2, 3, 5, 10 clientes num dia. Ok. Como você vai lembrar o que você falou com cada um deles? Num histórico de uma conversa pessoal, sem dados? Exatamente. Sim, você vai conversar pessoalmente, depois o WhatsApp, se você não fechar a venda ali de cara. É uma conversa informal, né? Exatamente. É um bate-papo e falou, boa tarde, tudo bem? Você quer que carro? Aí passei pela loja, bebe uma água, o cara vai embora. Quer dizer, você não tem nenhum dado. Exatamente. Eu peguei uma informação dele, estou tratando com o cliente, mas eu não tenho... Se eu quiser saber o que eu tratei com o cliente, eu vou ter que voltar lá no início da conversa e fazer toda essa análise. Ah, não, falei sobre isso, falei sobre aquilo. Poxa, se você conversou com o cara umas 100 mensagens, 200 mensagens, você vai ter que ficar olhando um por um cliente. Você fala já na interação das mensagens acontecendo. Exatamente, tá. a venda acontecendo. Sim. O Salesforce, por exemplo, ele tem vínculo com uma inteligência artificial chamada Einstein Copilot. Ele é o seu copiloto do dia a dia. Sim. Na verdade, também podemos chamar de agente force, né? O que acontece? Ele pega todos os dados que ele tem sobre o cliente no Salesforce, seja de conversas, ligações, e-mails, e ele cria um resumo para você de pontos importantes para você não deixar de lembrar do que foi mencionado. Para ter esse seja efeito... numa ligação, seja no e-mail, seja numa conversa de WhatsApp, enfim. Áudio, tudo. Ele faz aqui um pré-estabelecimento de perguntas ou questionamentos que você deveria fazer ou perguntar para o cliente ou lembrar o cliente numa conversa que vai gerar a importância do resultado que você precisa. Na verdade não é nem para o cliente, é para o vendedor mesmo. Para o vendedor. Exatamente. Não é para o cliente. Se o vendedor ficou lá 10 minutos com o cliente no telefone e depois de uma semana vai falar com o cliente novamente, vamos supor, Anderson, retorna comigo daqui uma semana. Ok. Daqui uma semana você não vai lembrar tudo que você falou. Esse agente ele vai te trazer os pontos importantes que você falou na conversa com aquele cliente. Resumo relevante. Um resumo super relevante. Tá. Ele analisa a sua ligação inteira e traz as informações mais necessárias para você, até para potencializar e fazer você fechar a venda, que é o grande objetivo. Eu vou usar um pouco do que você comentou e aí voltando, por exemplo, claro que quando você estava trabalhando com a venda e falando da concessionária, que eu acho que é um assunto interessante, normalmente funciona assim, a pessoa, quem já não foi atendido por um vendedor ou recepcionado por um vendedor, né? Mas eu imagino assim, a pessoa que vai lá comprar o carro, às vezes ela tá indo para passear, às vezes ela tá indo para poder projetar, falar, um dia eu vou comprar X carro, quero ver como é que é. Sim. Não necessariamente fazer a venda. Em alguns momentos ela já vai decidir, vou comprar o carro, né? Já tá tudo certo, vou comprar, não quero nem saber mais do carro, já sei tudo. Quero o carro. É esse que eu quero, eu vou lá para comprar. Isso, para comprar. Mas, por exemplo, usando você como um ponto de conexão com esse cliente. Vamos imaginar, esse cliente vai lá e você o aborda, né? Bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que você tá? Enfim. E aí você leva ele para fazer um passeio dentro das expectativas dele de ter um carro, seja ele qual for. Naquele momento, vamos associar com a informação da inteligência lá. Conforme ela vai falando, dizendo, talvez gostos, valores ou ideias de carro, se é um SUV, se é um esportivo, se é uma caminhonete, enfim. Se você fosse nesse momento o computador, você naturalmente trilharia um desenho de qual carro seria melhor para ele com base no histórico de informação. É certo pensar assim? É isso que o sistema faria para auxiliar o vendedor? Sim, exatamente. Porque você entendeu o que eu fiz? Imagina só, você pegou um cliente agora, que eu transformei você no computador agora, você viu, né? Você virou o computador. Você tá lá, então assim, o cara se apresenta, oi, tudo bem? Eu sou o Anderson, que seja. Aí automaticamente você vai conversando, então, peraí, ele é casado, tá, não tem filhos, sabe assim? Então, com base em históricos anteriores, ele faz um compilado e fala assim, cara, eu acho que talvez o tempo de vida dele hoje é uma caminhonete que ele tá procurando. Eu vou sugerir, vamos ver se ele vai pra direção da caminhonete. Exatamente. Pô, cara, uma caminhonete aí não, quase ali é um SUV. Opa, legal. Então não é caminhonete, é um SUV, mas ali tá na linha, entendeu? Ele não foi pra um esportivo, porque não que a idade faça isso, mas o perfil do cliente. Então a inteligência auxilia um pouco a minimizar essas dificuldades. Sim. É que assim, no caso da compra de carro, você tocou num ponto interessante. Muitas vezes a gente recebia leads, por exemplo, lead a cliente, para quem não tenha
A linguagem, a entendimento. linguagem de venda, exatamente. E o lead vinha assim, interesse em Onix. Já vem dizendo que queria. Exatamente. Aí ficou fácil. Não, então, mas aí você entrava em contato com o cliente, ele não, só acessei uma imagem do Onix. Na verdade, eu tô procurando um SUV. Entendi. Entendeu? Ou seja, a captação que chegou até esse lead foi ineficiente, no sentido de aplicar o carro. Foi eficiente porque ele entrou. Exatamente. Tá. Ele tem a intenção de comprar em algum momento, Ok. não quer dizer que naquela hora ele vai comprar. Entendi. Às vezes ele foi obrigado a preencher um formulário para poder ver o preço do carro. Entendi. Então, assim, aí vai os tipos de abordagem, é claro. Vai do vendedor entender para quem é o carro, o que ele precisa em um carro que não pode faltar. Tá. Porque aí vai do gosto do cliente. Sim, aí é pessoal, né? Exatamente. Pessoal, o cara quer azul, vermelho, amarelo. Eu tenho que entender o gosto dele Sim. para poder oferecer. Sim. Se esse lead entrou direto pelo Salesforce, se daqui a um mês o cara falar assim, eu não vou comprar agora, eu tô pesquisando agora, mas a minha ideia é trocar de carro ano que vem. Ok. No ano que vem, quando esse cara voltar pra minha mão, eu vou ter todas essas informações listadas. Como se tivesse conversado ontem com ele. Exatamente. Em 3 minutinhos eu leio e sei exatamente o que eu falei com ele e vou conseguir tratar Uma atualização, com ele. Ele vai falar assim, caramba, você não esqueceu de nenhum detalhe. Na verdade, você tá me lembrando melhor que a minha memória, né? É isso mesmo. Então, você tem um agente que te auxilia e potencializa suas vendas, é claro. É igual você falou assim, é o copiloto que vai te auxiliar em buscar os dados, né? Exatamente, é isso aí. Quando eu falei Einstein Copilot, justamente por essa visão que nós temos. Ele é realmente um copiloto, ali é o cara que tá pra auxiliar e te tirar de problemas muito rápido. Sim, fazendo até uma analogia com o navegador, né? Aquela nas altas pilotagens que o pessoal faz. Aí o navegador é importantíssimo porque o piloto vai pilotar, mas ele tem que confiar 100% no navegador dele, que vai direcionar a direção, como ele deve entrar, como não deve. Então, ele tem que dar as respostas exatas e firmes naquele momento, né? Exatamente. Para que o conjunto seja eficiente no resultado. Isso mesmo. E aí, voltando lá pra trás, porque eu acabei pulando muita coisa, sim. Acabou que não aconteceu a vaga na empresa do meu amigo. Tá, pretendida. Voltando lá pro Python, viu, galera? Olha o corte aí, eu volto pro Python. Exatamente. Eu não consegui a vaga. Cheguei a entregar a atividade, mas não consegui a vaga. Tranquilo, mas continuei estudando. Peguei gosto por estudar programação. Falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Não, deixa eu provocar um pouquinho, deixa eu bater um martelo aí, um prego. Um martelo e um prego para as pessoas ouvirem. Ó, pessoal, entenda bem, você viu que ele falou? Claro, com naturalidade, aqui já conquistou o espaço, lutou, perseverou, mas você viu, não conquistei a vaga. Estudei, me dediquei, me esforcei e não consegui. Exatamente. Então eu poderia falar, poxa, isso não é pra mim, essa vaga não vai me atender porque eu não tô gabaritado pra ela, não tenho a competência. Podia falar todos esses pormenores. Aí a questão da meritocracia que a gente falou, né, do esforço, do sacrifício, da dedicação, exatamente, do empenho, de não desistir, e aí volta pra você. Aí você não passou e o que você fez? Você desistiu então? Não, continuei estudando. Por exemplo, o curso de Python, o que eu digo que ele é muito completo, é na seguinte forma: você não vai aprender a fazer um site, mas você vai entender cada funcionalidade que a linguagem de programação tem para fazer. E o legal da forma que o Gustavo Guanabara ensina os alunos é numa forma de videogame. Tá. Estimulando as etapas, as fases, a construção. Ele tem o mini Guanabara lá, que toda vez aparece ele nas etapas da aula. Ok. Inclusive, as ações que nós vamos tomando dentro do curso é justamente de fazer o sistema pensar, deixar ele cada vez mais inteligente. Okay. E a gente começa com a simples declaração de variável, com impressão de uma informação, depois fazer uma tabuada. Futuramente você começa a utilizar o if e o else, que eu já tinha mencionado anteriormente. Depois você vê que você precisa de mais informação para aquilo. Por exemplo, um jogo igual ao Mario. Como é que ele sabe que até onde eu devo andar, até onde eu devo, a partir de qual momento eu devo pular aquele vãozinho, aquele buraco que tem no jogo. Obstáculo. Exatamente. A linguagem de programação ela funciona dessa mesma forma. Por exemplo, tem o for, que é um array. Ele é basicamente um laço de repetição onde ele armazena informações. E ele vai se questionar. Você pode colocar o questionamento do if e do else dentro dele. Então, o que vai fazer? Vai fazer, por exemplo, um personagem tá aqui no mapa e aqui tem um vão. Aqui são 3 blocos para ele andar. Então, se tem chão à sua frente, ande. Se tem item na onde você tá, pegue. Se tem chão à sua frente, ande. Ele vai fazer sempre essa verificação. Sim.
A partir do momento que não tem mais aonde você pisar para frente, se tem um buraco, pule para frente. Certo. Então, assim, tudo isso é programação. Às vezes, uma coisa muito simples que você tá vendo, e aí você mencionou anteriormente, para mim isso aqui parece ser muito fácil. Para você desenvolver isso, vai 50, 100, 200, 300, 400 linhas de código. Pois é. A programação linear, né? Do 0101, 101, sei lá como é que Exatamente. você comentou. Para mandar pro computador aqueles... transformar nos zeros e uns e fazer aquilo acontecer de uma forma de uma imagem para o usuário. Isso tudo é o que faz a galera normalmente... É isso que a gente gosta. Fazer. Até em cima disso que eu comecei fazendo o acrônimo com a questão do Matrix, né? Da programação, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, nós, né, que utilizamos as ferramentas, enfim, acessa ali, é claro que a gente não tem essa visão de programador, não tem essa visão de cientista, até porque nós somos usuários, né? Sim. Então, para nós é apertar um botão, é utilizar a ferramenta como quer. E eu vou te falar que até alguns atendimentos, pelo menos, alguns atendimentos você tem que entrar naquele sistema de programação porque eles são limitados. Por exemplo, aqueles atendimentos de WhatsApp, alguns deles, que aí fala assim pra você, opção 1, 2 e 3. Aí eu vou dizer, eu não quero opção 1, 2 e 3, por exemplo. Eu queria uma outra. Então, por exemplo, só que aí ele não funciona. Aí ele fala, desculpa, não sei o quê. Trava. Ele fica naquele looping, exatamente o que você comentou, o looping. Claro que hoje existem outras ferramentas bem avançadas e os atendimentos das IAs e tal, que tá mais humanizado do que você acha que está conversando com a pessoa, é o IA. Tá lá. Mas assim, aí é que entra, tem as políticas de IA, tá? Você jamais pode entrar numa conversa com uma IA que tenha no seu sistema de recepção do cliente sem que ela se identifique que é uma inteligência artificial. Ela tem que dizer. Eu sou o seu atendente virtual. Pode olhar que 100% das vezes isso acontece. Então, mas eu já fiz uma pergunta. É claro, ela podia ter me enganado, é óbvio, né? Ela é mais inteligente. Não, mas aí é que tá. Ela tem os princípios que ela deve seguir. Programados, que é o que você falou, pule, não, né? Ela pode gerar uma coisa chamada alucinação. Ela pode levar para um viés que seja ofensivo para você. Elas são as linguagens de programação, as inteligência artificial, as Large Language Model, que é as grandes linguagens de inteligência artificial generativa, né? Elas são treinadas com toneladas de dados. Assim, coisa absurda. E aí ela tem que trazer informações de todos os lados, de todas as etnias e enfim, outras coisas, que é pra ela não trazer um conteúdo que seja ofensivo pra você, ou pra mim, ou pra ele, pra ou que a pessoa sinta-se ofendido, né? Exatamente. Então, assim, tem tudo isso, tem... Aí, no caso, são as bias, que são viés, né, em português. Ela não pode ser enviesada para um único... formato único ponto de resposta. De vista, exatamente. Então, assim, já aconteceu de linguagem de programação xingar o usuário. Porque já. na verdade ela não sabe efetivamente o que é um xingamento ou não. É uma palavra associada a um tipo de sentimento, ela né? vai saber. Ela vai saber porque ela foi treinada. Só que assim, às vezes falha, por assim dizer, no treinamento da linguagem da IA. Eu vou te falar que eu acho que não foi falha, não. Foi feito de sacanagem pro cara poder saber, porque eu acho que ele queria experimentar. Não, mas então, e assim... Deixou escapar um... Mas essas coisas podem acontecer. É muito raro, não tô dizendo difícil. Que não. Sabe por que pode acontecer? Porque é um ser humano que está por trás disso. Exatamente. Sempre... É um ser humano. Por exemplo, eu crio um sistema, às vezes o sistema é o seguinte... uma coisa que eu aprendi que tem que padronizar é estado. Estado, nos nossos sistemas, ele é sempre uma pick list, que é um campo onde você abre, ele te dá as opções e você seleciona um. Tá. Porque se eu deixar o campo como um texto para qualquer um digitar, eu vou ter uma discrepância enorme no meu banco de dados. Tá. Porque imagina, se eu for fazer uma busca, eu quero buscar todos os meus clientes do estado de São Paulo. Aí eu vou lá e digito São Paulo. Só que foi por texto. Aí você escreveu São Paulo, eu escrevi SP, o meu irmão escreveu S Paulo, S. Paulo, ou S.P. Ou então não é Minas, Paulista. Exatamente. A Minas variação, Gerais, eu sou de Minas. Variação. Exatamente. Então isso, quando eu fizesse a busca por
São Paulo, iria vir só aqueles caras que cadastraram São Paulo escrito certinho. Sim. É como se fosse uma exclusão dessa filtragem, vamos dizer assim. Exatamente. Então, para evitar esse tipo de erro, a gente utiliza uma pick list. E é uma forma que eu falo, é uma coisa que todo programador fala e sabe disso. O usuário, ele tem o dom de achar problemas que não existiam. Ok. Você faz todo tipo de teste, quando desce para produção, olha, isso aqui não funcionou porque acabou acontecendo isso. E aí você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Ou é absurdo, é absurdo. O pessoal consegue fazer umas coisas assim impressionantes. Eu acho que porque o pensamento deles não é lógico, é de usuário. É de usuário. É que assim, a gente imagina que não dá pra acontecer aquilo. Sim. Não, tá a prova disso, tá a prova disso, a prova daquilo. Você vai, tudo que você vai pensando, tecnicamente você vai listando exatamente. E ticando. Vamos supor, eu vou cortar. Se a pessoa colocar um medidor de caracteres, quantos caracteres tem na frase tal? Se a pessoa digitar um monte de espaço no início, ele vai cada espaço é um caractere. Ele vai contar. Eu tenho que ir lá e dar um split. No caso do Python. Que é pra independente de quantos espaços o cara der. Não contar como caracteres. Não contar como caracteres. Se não for split, me desculpem, tem mais de 1 ano que eu não tô estudando Python, tô focado no Salesforce. Pode ser que seja outra coisa, eu não vou lembrar agora de cabeça. Então, assim, tem comandos que a gente consegue colocar após na linha da pergunta ou na linha daquela frase, enfim. Pra ter o entendimento. Consegue enxugar e tirar esse... seria uma espécie de lixo de informação. Porque, por exemplo, seguindo o raciocínio que você falou de caracteres, vamos imaginar que você tem uma área útil, porque tem que delimitar 500 caracteres. Só que o cara colocou, sei lá, 100 de espaço. Então, supostamente, ele tem 400 de caracteres de escrita. Exatamente. Só que a escrita dele, de fato, excedeu e não é suficiente para ocupar os 500 caracteres, porque tem espaço. Acontece em muito lugar, por exemplo, da pessoa digitar e toda vez que ela digita vai dar um espaço entre uma palavra e outra, ela aperta 2, 3 vezes o espaço. Entendi. Ou então aquela que às vezes apaga, quando a gente vai digitar naqueles comandos, que você digita, apaga o que você escreveu. Aí você fala, poxa, e dá um erro, né? Exatamente. Isso com senha deve ser bem complicado, né? Porque, por exemplo, você tem a posição certinha que você cadastrou uma senha, e aí por algum motivo o comando, sei lá, você dá um espaço e apaga, você digitou a senha errada. Isso mesmo. É isso mesmo. Acontece. Principalmente hoje com as senhas hoje, que é WPA2K, que ela aceita letra maiúscula, minúscula, símbolo, variáveis, né? Exatamente. Espaço também conta. Tem delas que conta o espaço, também entra como caractere especial. E é uma loucura. Então, assim, às vezes o cara que tem vício de apertar 2, 3 vezes a mesma tecla na hora de digitar um espaço, alguma coisa assim, você já gera um problema na sua senha. Sim. Você falando sobre isso, que a gente falando de comando, de ciência e tal, até fazendo uma mesclagem. Quando a gente falava assim, cientista, a gente pensa em laboratório, né? De forma líquida, vamos dizer assim. Mas a ciência, né? Esse passo é um estudo, né? Um aprimoramento. Estudos em relação a um determinado assunto. Cientista da computação é nada mais do que um estudioso de computador. Nessa sua visão, vou falar assim, o que você imagina que, como, né? Porque você tem acesso a talvez algumas tecnologias que nós, pessoas comuns, não temos, pelo tipo de dados e estudo que você faz. E talvez o que você já está usando, para nós deve ser um absurdo, mas já tem coisas que estão sendo substituídas, né? No sentido da evolução. Ou computadores, ou placas, ou o que for. Porque a gente tem um uso caseiro, um laptop, um computador, uma coisa assim. O que você acha que vai acontecer, na sua opinião, com base no que você faz na coleta de dados, na atualização de dados, para as pessoas comuns, que podem ser aplicadas a nós, que somos aqui do lado de cá, ou nos beneficiar? O que você imagina? Eu conto muito com... Isso é uma particularidade minha, não quer dizer que eu li algum artigo científico em lugar nenhum. Eu observo muito a evolução da internet. Sempre que tem uma evolução num sistema de internet, nós temos uma mudança drástica em vários tipos de coisa. Lançou o 3G, onde trouxe liberdade de usar a internet onde a gente queria, mas não tinha tanta velocidade. Veio o 4G, houve evolução, uma revolução em todos os meios de comunicação, de uso para o dia a dia. Veio o 5G agora, vai ter uma nova evolução. E quando chegar o 6G, que a ideia é a imersão total, você pode ter certeza que coisas igual filmes... Não exatamente o mundo pós-apocalíptico dos filmes, gente, pelo amor de Deus. Se alguém não assistiu, assista Jogador Número 1. O 6G seria para imersão completa, onde você realmente entra naquele mundo e faz as coisas acontecerem.
Entendi. Quase. Assim, são coisas que futuramente vão chegar aí para as pessoas. Até fazendo uma comparação, igual a gente jogava o Atari fazendo aquele movimento, e aí você joga Need for Speed Underground. Exatamente. Sim, você não teria ideia que seria esse nível. Que o videogame chegaria naquele patamar. Sim, porque outra coisa. E já era absurdo, era sensacional. Né? O carrinho fazendo. E aí, se você for agora para emuladores e simuladores, é absurdo. Por exemplo, na mesma linha dos videogames, por exemplo, poxa, estamos falando de um Need for Speed Underground, um exemplo que tinha já aquele gráfico que a gente falava, nossa, como isso é real. Aí hoje no PlayStation 5, no Xbox Série X, você olha e fala, nossa, que absurdo. E quando você vai pro computador, é aí que a coisa muda mesmo, porque as placas dos computadores trazem um realismo real mesmo. A capacidade de processamento, né? É uma capacidade totalmente diferente do videogame. E é absurdo. Então, assim, vai evoluir mais. Já anunciaram, por exemplo, o PlayStation 6. Pois é. Na verdade, eu acho que ele já existe, os caras só não liberaram. Então, é que assim... Eles devem ficar fazendo os ajustes, né? A verdade é que o console em si... sempre que tem um jogo no console e tem ele pro computador, ele tem com um gráfico muito superior pro computador. E aí, o videogame, quando lança a próxima versão, ele se aproxima um pouco mais daquilo, não quer dizer que ele vai chegar também. Para limitar. Mas o computador evolui de novo, então, em termos de gráfico, o computador vai estar sempre à frente. Sim. Na verdade, ele já é lançado evoluído, né? Só que os consoles têm uma capacidade menor de processamento. Exatamente. Tem a versão pro console, e aí no computador, quanto mais potência o seu computador tiver, você consegue aumentar o gráfico até o Ultra de cada jogo, né? Mas assim... Deixa eu ver se eu consigo finalizar a parte do Salesforce. Sim. Aí fiquei... Pra chegar até a vaga de Salesforce, aí fiquei estudando o Python. Avancei bastante no curso. Fiquei um bom tempo. Cheguei a pegar até um projetinho numa empresa chamada Auto. Por acaso é sua, né? Uma das, né? E... Tava trabalhando com venda de carros na época. Legal. Cheguei a te falar. Mas estudando em paralelo sobre tecnologia, porque era o meu grande objetivo. Sim. E assim, uma coisa que eu esqueci de mencionar lá na frente, eu era muito, muito vergonhoso. Se fosse em 2009, entre 2009 e 2015, eu acho que nem aqui eu teria vindo, porque eu era muito travado. O meu TCC, que foi algo que eu fiz, eu elaborei junto com um amigo meu, João. Cara, no dia da apresentação eu travei. De tão nervoso que eu ficava, eu era muito tímido. E as minhas experiências me fizeram desbloquear potenciais que eu nem sabia que tinha. Trabalhar como vendedor foi na época eu não entendia muito bem, às vezes até reclamava, poxa, não é isso aqui que eu quero. Talvez se eu não tivesse passado pelos cargos que eu passei, ter me tornado vendedor, ter trabalhado com as pessoas que eu trabalhei, aprendi muito. Uma evolução, talvez eu né? não tivesse chegado onde eu tô hoje, porque a minha comunicação melhorou muito. Eu passei a entender, trabalhando com vendas, que você tem a sua meta, que se você não fizer, ninguém vai fazer pra você. Então faça o seu melhor, vai pra cima e faz acontecer. Fora isso, aí continuei me preparando. Por causa da minha comunicação, eu conheci um amigo meu chamado Daniel Rui. Sou muito grato a ele. Fazia natação comigo. Eu tava conversando com a galera sobre programação Python. E aí ele falou assim, poxa, todo mundo aqui é programador? Eu trabalho com Salesforce. E a gente pegou uma amizade. Ele falou assim, cara, às vezes abrem umas vagas de trainee lá na empresa. Não exige experiência. Você tá estudando, se você não estiver trabalhando quando abrir, se você quiser eu te indico. Eu falei, poxa, oportunidade que eu sempre quis. Aí, beleza, passado um ano, era pra acontecer em 3, 4 meses essa vaga. A empresa acabou perdendo um projeto que tava pra entrar, não entrou. E aí a vaga foi congelada. Adiou-se. Exatamente. E aí eu fiquei lá um ano com vendas, eu tinha acabado de entrar na área de vendas, mas o legal é que eu amadureci muito, aprendi muito nesse O time tava certo, né? Exatamente, parece que no momento, na hora, eu fiquei com raiva. Claro, frustrado. Com raiva assim, frustrado, não com raiva, né? Frustrado porque eu tava, poxa, daqui a um ano vou estar programando, vou estar fazendo isso, aquilo, e não aconteceu. Não tinha acontecido. Exatamente, não tinha acontecido. Mas você tem que, resiliência, manter o foco, a dedicação, continua ali. Ele falou pra mim assim, eu falei assim pra ele, tem alguma coisa que eu tenho que estudar especificamente pro Salesforce, a linguagem de programação, tal. Ele falou assim, cara, eu gosto sempre de ter um plano B.
Você já está estudando Python? Segue estudando Python. Tá, mantém porque ali, você né? vai pegar a lógica de programação. É universal, igual eu te falei. Sim. A gente trabalha com JavaScript e com Apex. Não é interessante você saber agora sobre Apex e JavaScript, porque quando você entrar, você não vai desenvolver de cara. Você vai entrar e vai aprender o que é ser um administrador do sistema. É uma linguagem que você não precisa ter conhecimento agora. Exatamente. É aonde tem os flows, aonde tem a criação de objetos, aplicativos dentro da plataforma, aonde conecta a Data Cloud, por exemplo, Marketing Cloud, tudo isso foram aprendizados que eu tive no decorrer desses 7 meses de empresa. Desenvolvimento. Exatamente. Os flows, que são uma espécie de programação, mas sem código, já tem os elementos, você só precisa entender o que você precisa fazer e fazer aquilo. Então, assim, a lógica de programação, ele não estava errado, ele me ensinou, ele fez certinho. Te deu a direção. Exatamente, me deu a direção. Tanto que eu consigo resolver problemas. Às vezes umas pessoas ou outras têm muita dúvida, chega a me procurar, às vezes eu fico abismado, porque tipo, caramba, eu tô ensinando outras pessoas e eu nunca me imaginei fazendo isso. Sim, sim. E é engraçado porque surpreende a gente. E aí, voltando novamente, eu falei que eu sempre avanço. Não, mas agora vai ser o desfecho, porque você contou já da empresa, mas tem a questão do resultado da prova. Exatamente. Assim que eu saí da empresa de venda de carros, estava precisando de um descanso, estava muito estressado, trabalhando de domingo a domingo, 2 meses assim seguidos, sem uma folga no domingo. Aí saí da empresa, saí no início de julho, na segunda semana de julho a Ilha me ligou, o pessoal da Ilha. Michael, tudo bem? Recebi o seu currículo aqui através do Daniel Rui e tal. Poxa, vamos marcar um horário pra gente bater um papo? Vamos. Marcou pra mesma semana, fiz a primeira etapa, passei. E aí, a segunda etapa foi com hoje o meu mentor, né? O Gabriel Dias, que por acaso é um orgulho pro Brasil, tá? Na comunidade Salesforce. Tá. Ele é um cara que tem 52 certificações Salesforce. Essas certificações são certificações internacionais da plataforma, de nuvens específicas e de outras coisas dentro do Salesforce. Ele é o brasileiro mais certificado da América Latina. Caramba, que legal. Ele tá no top, se eu não me engano, ele tá no top 6 do mundo em número de certificações. Sim. Então, assim, é sempre bom a gente exaltar, porque pode ter certeza que se ele chegou nisso daí, outras pessoas conseguem chegar, mas ele não é beneficiado, ele não veio de berço de ouro. Ele teve que correr atrás desde o início, se preparou, traçou as metas e tá sempre tirando certificação. Dedicação e buscou o mérito, né? Exatamente. Então, assim, ele tá fazendo ele acontecer. Sim, você tá usando de referência. Michael, eu quero aqui agradecer. Cara, muito obrigado, um papo legal. Vou me sentir um programador agora. Acho que a nossa audiência também, né? Só que não, né? Se eu tiver alguma dor de cabeça, eu vou chamar pra você. Agora, obrigado de verdade por você ter vindo. Acho que foi um papo bacana. Você conseguiu comentar coisas e fazer a gente pensar de uma forma diferente sobre a questão do conhecimento da programação. Claro, a gente fez algumas analogias aqui muito superficiais, né? Só para as pessoas terem essa associação de como é ou como não é, e curiosidade, e aquelas que quiserem ingressar nessa jornada, ter você talvez como ponto de referência, inspiração, e ver que é possível. Eu acho que é muito possível. Exatamente. Então aqui eu quero deixar você à vontade, fala o que você quiser, manda beijo, manda oi, manda abraço, fala o que você quiser, o espaço é seu, tá? Pra gente poder... Bom, quero mandar um beijo, um abraço pra minha esposa, Eliane, que sempre me apoia, né? Sempre nessa correria comigo. Legal. Sempre acreditou em mim. Ela, meus pais, é claro, que são a base, a estrutura da minha vida. Meu irmão, tios e tias. Legal. Inclusive, queria mandar um abraço pro meu tio Tota, que tá se recuperando em casa, fez uma cirurgia. Quero que você melhore pra gente fazer um churrasco. Então, eu quero aqui deixar pra vocês o convite desse super papo do nosso convidado, Michael. Agora todos vocês vão virar um pouco de programadores aí, né, fazendo hack. Então já sabe, onde é um papo bacana, descontraído, e eu faço convite pra vocês que pode vir e pode ir no nosso podcast. Obrigado, até mais.